Muito bem, então eu quero estar falando nesta hora acerca de necromancia, ou seja, ler a mão é bíblico? Ler a mão é certo? O que a Bíblia diz sobre ler a mão? Você que está aí, quem sabe você já teve alguém para ler a sua mão, alguém já leu a sua mão, ou tu estava passando na rua, alguém já leu a tua mão. Você procura pessoas que tenham adivinhações, você consulta mortos. O que a Bíblia fala sobre isso é o correto? Pessoas que predizem o futuro, isso é o correto? O que a Bíblia diz? Nós vamos estar lendo aqui em Levíticos, no capítulo 19, no versículo 26 e no versículo 31. Vamos ver o que Deus ele estabelece para Israel através da sua palavra. A palavra de Deus diz assim, ó, no versículo 26 do capítulo 19: não comereis coisa alguma com sangue, não agoreiros, nem adivinhareis. Ou seja, não agorais e nem adivinhais. Versículo 31. Não vos voltareis aos necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para verdes, para seres contaminado com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus está dizendo para o seu povo Israel que quando eles entrassem na terra prometida, não era para eles procurar aquelas religiões pagãs que estavam lá, agora sendo expulsos daquela terra por esse tipo de prática. Israel estava sendo tirada do Egito para ser colocado na terra prometida, mas era para eles buscarem somente a Deus e não buscarem as religiões pagãs daquele povo que estava lá dentro daquela terra chamada Canaã. Aqui no versículo de Levítico, capítulo 20, e no versículo 6 diz assim, ó, quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e eliminarei do meio do meu povo. Então veja como é sério. Quando uma pessoa vai a um centro espírita, a um centro de macumba, a pessoa já não crê mais em Deus. Ele larga a sua fé, ele apostata da sua fé. Ele já não acredita mais na Bíblia, ele já não ouve mais o seu pastor. E ele vai a esses centros de invocação de demônios. Deus, ele diz aqui que ele se voltará contra esta pessoa e ele eliminará do meio do seu povo. A Bíblia diz que um pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Uma pessoa que sai da igreja, que se desvia dos caminhos do Senhor e vai procurar esse tipo de prática de adivinhos, de consultar mortos, de pessoas que leem a mão, pessoas que prevê o futuro, pessoas que dizem fazer trabalhos para a pessoa ter sorte no amor, para a pessoa enriquecer, para tantas mentiras tão descabidas que esse tipo de religião prega, que a Bíblia condena esse tipo de coisa. Então, um crente, um cristão, um servo de Deus, ele não consulta horóscopo, ele não consulta adivinhos. Não interessa o que o horóscopo diz, o que o adivinho diz, o que o necromante diz, o que o feiticeiro diz, não interessa. O que interessa é o que a palavra de Deus diz. E nós temos aqui no quadro algumas frases que eu escrevi, eu gostaria de ler para você. Então nós temos aqui consultar mortos, ler a mão, né? Quiromancia é o nome da prática de consultar mortos ou ler a mão, se chama quiromancia. O que é quiromancia? Não deixa de ser feitiçaria, magia negra, tudo isso está correlacionado com a quiromancia, né? Então,
Levítico 19:31 foi o que nós lemos. Não recorram aos médiums. Você já ouviu falar do médium? Ah, vamos lá, a pessoa tão legal, faz uma oração, faz um trabalho lá para nós, faz um passe, mas essa pessoa não sabe que ela está atraindo sobre ela maldição. Então, o povo de Deus, você que hoje é um cristão, você nunca ouviu falar, quem sabe, sobre isso que eu estou falando, abordando esse assunto hoje, saiba que você não pode consultar esse tipo de gente, esse tipo de religião, porque você estará abrindo portas, dando brecha para o maligno entrar na tua casa, entrar na tua família, entrar na tua vida espiritual, e você vai ser eliminado do meio do povo de Deus. Muitas vezes perdem as suas vidas, morrem longe dos caminhos do Senhor, porque dão crédito a espíritos enganadores, espíritos adivinhadores. Ah, mas a pessoa contou tudo da minha vida. Ah, mas eu fui lá, incorporou, meu pai incorporou nela. Ao meu irmão que morreu há tantos anos incorporou lá, falou comigo coisa que só eu e ele sabia. Sabe o que é isso? É anjos do mal, demônios mentirosos, que assim como tem anjos de Deus ao nosso redor, para ouvir e ver coisas íntimas que estamos fazendo 24 horas por dia, assim também demônios, anjos do mal, estão vendo aquilo que nós estamos fazendo. Então ele pode falar de coisas íntimas, coisas que só você sabe e aquela pessoa que morreu. Então, o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 1, 3 e versículo 8, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. É para isso que nós servimos a Deus, para ele nos arrancar da idolatria, do pecado, da escravidão dos demônios e nos trazer a liberdade. Jesus disse aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem no meu ensinamento, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos e vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Abra os teus olhos. Não vá atrás desse tipo de coisa que você estará abrindo brechas para o diabo entrar na tua casa, na tua família e trazer destruição, maldição, roubar e matar. Versículo 26 de Levítico, capítulo 19. Não pratiquem adivinhação. Entendeu? Levítico 20 e verso 6 foi o que nós lemos, diz: quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, se virar significa se voltar ou procurar esse tipo de coisa, para se prostituir com eles. Olha só, a Bíblia fala claramente sobre prostituição, né? Adorar esse tipo de coisa, ou cultuar, ou buscar esse tipo de coisa, a Bíblia chama de se prostituir, e a prostituição é pecado, né? É adultério, é sexo ilícito, é fornicação, é prática de prostituir-se, né? Com ídolos, as pessoas que fazem isso. Eu me voltarei contra ele e eliminarei do meio. Israel, se ele lá dentro de Canaã, da terra prometida que Deus ia colocar eles, Deus está advertindo eles antes de entrar. Se vocês procurarem esse tipo de coisa, voltar-se o seu rosto para eles, eu eliminarei vocês. Porque vocês estão se prostituindo, estão idolatrando, estão procurando esse tipo de coisa. Então não vá atrás de pessoa, mas vamos lá, ele vai ler a mão, vamos lá, ele vai fazer um passe, vamos lá, entendeu? As más companhias corrompem os bons costumes, né? Às vezes você é uma pessoa que nunca procurou isso, mas alguém pode te influenciar. Então não vá nesse tipo de coisa. E se você está lá, você está ouvindo este vídeo agora e você não sabia que isso era errado, em nome de Jesus eu quero te dizer, saia desse sistema religioso o mais rápido possível. Feche a porta. Ah, mas o diabo disse que se eu sair ele vai matar ou vai matar alguém da minha família. É mentira do diabo.
ele não tem poder contra aquele que serve a Deus. Jesus levou sobre a cruz toda a maldição. A Bíblia diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição por nós. Então, quebre laços, quebre alianças, saia desses lugares o quanto antes e feche a porta. Busque a Deus, que você encontrará a salvação e o perdão e a misericórdia de Deus sobre a tua vida. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Uma coisa é Deus ter por inocente o pecador, né? A Bíblia diz que Deus não tem por inocente o pecador. O que é isso? Uma pessoa que foi advertida, foi ensinada contra esse tipo de coisa e conscientemente a pessoa está fazendo, praticando esse tipo de pecado. Então, para Deus, a pessoa não é inocente. Deus não tem por inocente o pecador, porque ele foi advertido. Agora, se você está num lugar como esse, você frequenta um lugar como esse, você leva pessoas, você é influenciado por alguém a frequentar, a participar de rituais, de práticas, de adoração a esse tipo de coisa, saia de lá, porque hoje Deus está te advertindo que isto é errado e é pecado. Continuamos aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, a Bíblia diz assim, ó: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. O que é isso que a Bíblia está dizendo aqui? Quando nós estudamos, nós vemos que a prática do povo de Canaã, daquela época, que foram expulsos de lá, era levar os seus filhos até um altar chamado o altar de Moloque, ao deus Moloque. E se acendia uma fogueira naquele altar e pegava um dos seus filhos ou de suas filhas e dava aquele filho, aquela filha, no fogo para aquele demônio. Era uma prática condenável por Deus. Então, não se ache no meio de vocês alguém que pratica esse tipo de coisa. E aqui Deus está advertindo, dizendo: nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico. Você que gosta de magia, né? Você que assiste vídeo de magia, você que quer aprender umas técnicas de mágica, você que quer fazer uma mágica, até que sabe, você pega cartas de baralho, você pega copos, moedas, e você faz mágica, e você é um cristão. Meu irmão, isso é pecado. Não pratique isso, não faça isso. Não se aperfeiçoe, vai ler a Bíblia, vai orar, vai buscar a Deus, em vez de você ficar fazendo esse tipo de coisa que não te leva a nada. Magia, mágica, né? Magia negra, é isso que a Bíblia fala, né? Pessoas que fazem essas coisas. Nem quem consulte os mortos. Quem sabe você é uma pessoa que o teu familiar morreu e você está pensando em ir lá no centro onde baixa o santo, lá no Pai de Santo, para falar com o teu familiar, porque lá tem um médium que invoca, que fala, você está com saudade do teu familiar. Meu irmão, isso é engano do diabo, é mentira do diabo. A Bíblia diz que aqueles que morreram, eles estão dormindo, aguardando um julgamento, né, para o dia da volta do Senhor, para o arrebatamento da igreja, para os crentes e para aqueles que morreram sem Jesus, eles aguardam o julgamento do trono branco. É isso que a Bíblia fala. Então, esse negócio de invocar mortos e falar com familiar, com ente querido, isso é a mentira do diabo. Não vá, porque você vai estar recebendo maldição ali, você vai estar abrindo a porta para a maldição chegar na tua vida. E aqui continua dizendo, no versículo 13, diz assim, ó, versículo 12, pois todo aquele que faz estas coisas é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lançará de diante de ti.
que Deus está dizendo? Perdão. Eu vou botar vocês dentro de Canaã, mas se você se envolver com esse tipo de coisa, eu vou expulsar vocês de lá. No versículo 13 diz assim, ó, perfeito serás para com o Senhor teu Deus, o que quer dizer santo, né? Porque estas nações que hás de possuir ouvem, e aos prognosticadores e adivinhadores, porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Essas nações que estão sendo expulsas de Canaã, estão sendo tiradas dali, eles praticam essas coisas, por isso que eles estão sendo expulsos dali. Então você, como cristão, não vai procurar esse tipo de coisa. Deus está dizendo a Israel, vocês não praticarão esse tipo de coisa. Ah, pastor, mas isso está em Levítico, está em Deuteronômio, isso é Antigo Testamento. No Novo Testamento, o que a Bíblia diz? Atos, capítulo 16, a Bíblia nos fala que Paulo e Silas, eles chegam na cidade de Filipos, e ali tem uma jovem, que ela era uma adivinhadora, e ela dava muito lucro aos seus senhores. Paulo, todos os dias, quando ia para a oração, aquela jovem saía e dizia às pessoas daquela cidade que aqueles homens eram santos homens de Deus, né? Fazia projeções, adivinhações. E um dia Paulo se revoltou contra aquele espírito e disse: espírito imundo, sai desta jovem. E na mesma hora aquela jovem foi liberta. Paulo e Silas foram lançados na prisão e ali a Bíblia diz que à meia-noite eles oravam e cantavam e Deus mandou um terremoto naquela prisão e salvou o carcereiro. Você conhece bem essa história, né? Aqui diz então, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito, não à jovem, ele disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu em nome de Jesus. Então, meu amado, meu irmão, meu amigo, não procure pessoas para ler a mão, não procure pessoas para falar com familiares, não procure adivinhações, não leia horóscopo, não procure signos, não consulte esse tipo de coisa. Vá orar, vá ler a Bíblia. Se você precisa de uma orientação, converse com o seu pastor, seu líder do seu departamento, seu líder espiritual, quem é, que é a pessoa que está sob você dando uma cobertura espiritual. Não procure esse tipo de coisa, tá? Um grande abraço e que Deus abençoe. Espero ter ajudado e ter auxiliado com este assunto aqui nesta hora. Um abraço. Deus abençoe.